Olá, boa noite a todos. Que esse encontro, como todos os encontros que eu procuro participar, então eu realmente visualizo isso, sinto isso, são abençoados. Que mais esse encontro possa ser abençoado pela espiritualidade. Então, eu vou convidar a vocês a fazer uma prece para nós iniciarmos o nosso Evangelho. Nós procuramos relaxar um pouquinho, como falou a Su, respirarmos profundamente, estarmos aqui, agora. Esquecer campainha, esquecer telefone, celular, esquecer por um pouquinho, um prazo muito pequeno, essas interferências externas e vamos nos conectar com essa espiritualidade que aqui está, fazendo realmente a ligação entre nós, espíritos encarnados e desencarnados, que vão se unindo em pensamento, vão se unindo em desejo de se melhorar, de estarmos realmente unidos num objetivo maior. O pensamento nessa espiritualidade maior que nos convoca neste momento a uma reflexão para nós nos melhorarmos. Então, esse agradecimento a espíritos encarnados e desencarnados que aqui estão, unidos, para chegar até bem próximo aos espíritos que nos sustentam, que sustentam o Centro Espírita Irmão X, Unidade Central, Unidade Vale dos Lírios, que com muito amor, mentalizando esta casa do bem, esta casa do caminho, que abriu e abrirá sempre suas portas materiais e espirituais para nos receber, nós vamos visualizando essa nossa casa do caminho, respirar profundamente e entrar e agradecer e dizer ao Pai da vida: sê conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje eu vou contar uma historinha para vocês. Não, hoje não é terça. Mas não deixa de ser uma historinha que todo mundo conhece. Eu vou falar um capítulo do Evangelho e vai falar assim: puxa, mas de novo? Nós vamos falar de novo? Então eu respondo, de novo, sabe por quê? Porque ainda nós não aprendemos isso e nós temos que falar e falar e falar até aprender. Talvez nas próximas encarnações nós consigamos fazer isso muito facilmente. Mas agora é martelar na nossa mente para chegar lá no nosso espírito. Nós vamos falar as instruções dos espíritos, capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, perdão das ofensas. Item 14, para quem quiser depois ler novamente, visualizar novamente, que é um capítulo bastante importante para nós espíritas
como todo o evangelho, né? Foi dado essa comunicação pelo espírito Simeon, Bordeaux, 1862. Simeon, é claro que teve outras encarnações depois, é claro, não, eu não sei porque não tive comunicação com esse espírito, mas Simeon, ele foi lá do tempo de Jacó, o segundo filho de Jacó e Lia, ele que instigou os irmãos para que vendesse José para aquele. E depois o José foi lá para o faraó. Vocês lembram da história, né? Então, esse espírito Simeon, que na minha opinião, acredito, né, para dar uma comunicação assim, falando de perdão, quanto ele não deve ter trabalhado isso interiormente, porque foi um espírito importante e assim ele fez uma coisa que deve ter atingido a sua alma, né? Porque ele instigou os outros irmãos a vender José. Bom, então agradecendo esse espírito que através da comunicação nos trouxe comentários sobre perdão, sobre perdoar. Quantas vezes devemos perdoar? Já sabemos que é 70 vezes 7. Isso já está até na nossa alma, né? A gente já fala até sonhando que é 70 vezes 7. Pronto. 490 e não tem nem mais nem menos. A gente sabe que não é isso, né? Que Jesus falou realmente isso para que nós sentíssemos naquela época a infinidade de vezes que deveríamos perdoar, porque o 7 era um número muito específico na época. Era um número que indica uma infinidade de vezes. Então, uma infinidade de vezes 70. Ah, agora eu entendi, porque era 70 vezes 7. 7 especificamente era um número que todos na época conheciam. E hoje a gente faz conta, né? E fala 491 não precisa mais perdoar. Bom, entendemos sempre o Evangelho, mas vamos falar um pouquinho do perdão. Perdão. Ele é um sentimento, é uma graça que Deus dá para nós prosseguirmos no caminho, no nosso caminhar. Quem de nós aqui não precisa perdoar, mas perdoar de coração. Perdoar de coração significa uma cauterização de dentro para fora. E quando a gente fala cauterização, é queimar, né? Queimar aquela ferida. Vai ficar a cicatriz? Claro que fica. O que é aquela cicatriz? Aquela cicatriz significa que nós temos uma história. Olha que bacana. É a marca de uma história minha. Como as cicatrizes das rugas. Tem gente que não as suporta, né? Se pudesse, meu Deus do céu, vamos trabalhar assim, né? Mas as cicatrizes em nós são marcas da nossa vivência. A cicatriz externa. A interna são marcas ainda mais profundas. Quem nós vamos perdoar? Se é alguma pessoa desconhecida, a
gente nem liga, tá bom, vai, tá perdoado. Mas a gente nem ligou. Fez alguma malcriação, falou alguma coisa. É uma pessoa que nós não ligamos, tá, ok. Nós vamos aprender a perdoar pessoa que nos feriu. E quem nos fere são pessoas que nós gostamos. São pessoas que nós admiramos. Às vezes nós admiramos tanto uma pessoa e aquela pessoa faz uma malcriação tão feio que isso nos magoa profundamente. Marcou, feriu. E esse ferimento, se não houver uma cicatrização, o que vai acontecer? Se a ferida nós não tratarmos e não cicatrizar, e realmente nós sabermos como lidar com ela vai nos machucar mais, não vai? Ela vai, sei lá, às vezes a cicatriz é tão profunda que podemos perder um membro, perder um órgão. Estou falando da parte material e da parte espiritual. Nós podemos perder a esperança. É muito profundo, né? Então, falar do perdão é tão bom nós batermos nesse martelo novamente, porque vamos ver o perdão das ofensas, mas quem vai nos ofender? Aquele que nós amamos ou aquele que nós tivemos uma profunda admiração? Já entendemos isso? Então vamos lá. Como nós vamos cauterizar? Com o perdão. Mas é muito difícil. É claro que é. Se fosse fácil, a gente já teria parado de falar do perdão. Olha só, falamos, refalamos, várias e várias vezes, e nós ainda não conseguimos perdoar, mas perdoar de coração. Às vezes a gente acha que perdoou, né? Mas se aquela pessoa fala qualquer coisa, a gente lembra coisa de 1800 e bolinha e joga na cara de novo. Cauterizou? Não cauterizou, não. Porque se tivesse cauterizado, a gente nem lembraria mais de 1800 e bolinha. A gente lembra da cicatriz. Essa cicatriz tem nome. Essa cicatriz é do João, essa é do José, essa é da Maria. Então, a gente faz assim, puxa, eu tenho algumas cicatrizes, mas que bom que eu estou aprendendo a nomear essas cicatrizes e na hora que receber novamente aquela palavra maldita, mal direcionada, eu vou lembrar do nome da cicatriz, mas eu não vou deixar essa cicatriz abrir de novo dentro de mim. Isso é aos poucos, com toda certeza, precisamos fazer exercício. Quando nós vamos no médico, o médico fala assim: precisamos fazer exercício para emagrecer, para ser saudável. Precisamos sempre, porque isso vai nos trazer uma qualidade de vida melhor. Não vou ter tanto ai na minha vida quando eu faço algum exercício, articulo as minhas articulações, né?
Então é isso, o nosso exercício para o perdão. É um exercício nosso. Mas nós podemos também dividir. Às vezes, está tão pesado que nós falamos com um amigo, nós vamos no centro tomar um passe para fortalecer, ou chegamos aqui nesta live para fortalecer a nossa alma. Nós temos tantos exemplos no Evangelho, muitos exemplos, não só no Evangelho, na Revista Espírita, nós temos o Livro dos Espíritos, nós temos na Gênesis muita coisa para nós estudarmos e nós nos fortalecermos. Mas é como se fosse músculo mesmo. Para nós ganharmos musculatura, a gente precisa treinar. E para treinar, nós precisamos dos nossos personagens, porque ele vai ajudar a nós treinarmos. Quem são os nossos personagens? São muitas vezes as pessoas que nós colocamos o nome na cicatriz, que nós conseguimos cauterizar, arrancar do nosso pensamento aquelas palavras. E uma coisinha que eu gostaria de deixar assim, falada e bem importante a respeito do perdão. Não procrastinar o perdão. Depois eu falo. Vai. A pessoa me conhece, ela sabe que eu sou pavio curto, então ela. Não. Se nós somos pavio curto, nós precisamos aprender a alongar o pavio. E quando nós percebermos que nós podemos ser nome de cicatriz em alguém, nós vamos chegar para esse alguém e pedir perdão. Olha, eu errei falando dessa forma. Mas o exercício é nosso, não é do outro. Eu pedi perdão para ele, mas ele nunca pede perdão para mim. O exercício dele é dele, dela é dela. O meu, eu preciso eu fazer. Nós somos individualidades espirituais que aqui, coletivamente, estamos nos fortalecendo para alcançarmos um pouquinho de sabedoria para podermos fazer. Antes de nós fazermos qualquer coisa, nós precisamos estudar. Esse qualquer coisa, eu vou fazer um tricô. Eu preciso aprender a fazer tricô. Como é que faz? Com uma agulha, 2 agulhas, 3 agulhas? Então, antes de aprender, antes de fazer, eu preciso aprender. Nós precisamos aprender a perdoar para que essa falta de sintonia conosco mesmo não gere em nós as doenças que carregamos muitas vezes por ressentimento, por falta de perdão, doenças muitas vezes psicossomáticas, doenças, N doenças, que sabemos que nós podemos adquirir pela falta de perdão, mas também precisamos aprender a nos perdoar. Não carregar a culpa. Se nós realmente fizermos esses nossos exercícios, chegar para a Sueli, Su, você me perdoa?
ela vai pensar. Mas o meu exercício eu já fiz. Se ela não quiser me perdoar, o problema já a bola passou para ela. Olha aqui, agora ela não vai me perdoar, meu Deus, e agora eu vou ficar me sentindo culpada com essa saber que nós somos espíritos, que nós estamos aprendendo. E uma coisa que eu falo sempre para encerrar: nós temos que ter uma plaquinha em nós e colocarmos assim: desculpe, estamos em reforma. Estamos sempre em reforma. E de vez em quando a gente vai reformar alguma coisa, cai algumas pedrinhas, né? Aprender a nos perdoar também. Então, fica aqui esse evangelho sobre o perdão. E eu espero ter levado um pouquinho de alívio a todos vocês. Muito obrigada.